जय श्री श्री गोविंद गोविंद मदन मोहन जी की जय। राम श्री राम कृष्ण महाराज गान केशव सिंह महाराज की भक्ति शास्त्र प्रभुपाद की जय। गुरुवर की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरि पावन नित्यानंद प्रभु की जय। राधा श्याम सुंदर राधा माधव राधा बिंदु राधा विनाथ चंद्र जी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि कृष्ण गौ प्रेमानंद। पूजा ट्रांसलेटर okay? Huh? Kripa. Okay, Kripa. Krishna, please translate. Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalai कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदीदेवी सचवाच्य नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Translator. Okay, so first of all, offer my humble, respectful obeisances at the lotus feet of my Gurupad Padma Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satchimad Bhakti Vedanta Sravamananda Singh Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satchimad Bhakti Vedanta Sravamananda Singh Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satchimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavas and presently all of my respectful guests. Então, primeiramente, Gurudev está oferecendo suas mais humildes e respeitosas reverências ao pé de lá dos seus amados mestres espirituais, Nitya-Lila Pravishtam Vishnupada Stotra Satra Shri Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Nitya-Lila Pravishtam Vishnupada Stotra Satra Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lotos de Nitya-Lila Pravishtam Vishnupada Stotra Satra Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os devotos e devotas, aos Vaishnavas, Vaishnavis e todos os convidados aqui presentes hoje. So today is very extraordinary auspicious day. The Sannyas Divas of Lord Chaitanya Mahaprabhu, that we call Maghi Purnima. Então hoje é um dia muito auspicioso porque hoje é o dia que Mahaprabhu tomou sannyasi, se chama Maghi Purnima. And also in our Guru Parampara, Narottam Das Thakur, disappearance day. Então hoje também é o aparecimento de uma personalidade do nosso Guru Parampara, Srila Narottam Das Thakur. So Chaitanya Mahaprabhu, with the Supreme Personality of God, is saying Bhagavan, Iti Chamsa Talabunsa, Krishnastu Bhagavan, Sang Bharadana Samsundar. He appears in this Kali Yuga in the form of Chaitanya Mahaprabhu. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan.
próprio Brajendananda no Shama Sundara apareceu nessa Kali-yuga como Shri Chaitanya Mahaprabhu. Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita explained why Krishna has come in this Kali-yuga in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami no Chaitanya Charitamrita ele explica por que Krishna veio, né, nessa Kali-yuga como Shri Chaitanya Mahaprabhu. Rasika Shikhar Krishna Parama Karuna Prem Ras Nirjas Karite Aswadan Rag Marge Bhakti Lok Karite Vicharan. Krishnadas Kaviraj Goswami explained Krishna is called Rasik, is always relishing the prema, is the connoisseur. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami nesse verso ele explica que Krishna ele é Rasika, que ele está sempre desfrutando. Connoisseur. Connoisseur who is expert. Então ele é completamente perito em Realizing the very deep mellows from the heart of gopis. Então ele é completamente perito em desfrutar das doçuras que estão nos corações das gopis. So, Rasik Shekhar Krishna Parama Karuna Prem Ras Nirjas Karite Aswadan. Actually, Krishna, he appears in this Kali-yuga to realize the Srimati Radhika's highest prem. Então, na verdade, Krishna ele apareceu nessa Kali-yuga como Chaitanya Mahaprabhu para desfrutar do prema mais elevado de Srimati Radhika. That is called Prema Rasa Nirjas, this essence of prema. Então, a essência do prema de Srimati Radhika é prema ras. The essence of prem, that is called Srimati Radhika's Madhanakya Mahabhava. Então, a essência de prema é, na verdade, uma Madhanakya Mahabhava de Srimati Radhika. Krishna already, he realized all kinds of rasas of Brajvasis. Na verdade, Krishna ele já desfrutou de todas as raças de todos os Brajavasis. But in Golok Vrindavan, Krishna is thinking. Mas em Goloka Vrindavana, I Krishna estava not pensando. completely realized Srimati Radhika's highest prem. Eu não pude saborear completamente o prêmio mais elevado de Srimati Radhika. Why? Because Krishna is thinking, I am Visaya Vigraha, object of the divine love. Por quê? Porque Krishna está pensando, eu sou Vishaya Vigraha, eu sou objeto do amor. Srimati Radhika says Ashraya. Srimati Radhika, ela é Ashraya Vigraha. Ashraya Vigraha means O significado de Ashraya Vigraha? the shelter of divine love. O abrigo do amor divino. Without the mood of Ashraya Vigraha, you cannot realize that prema. Então, sem esse humor de Ashraya Vigraha, uma pessoa não pode saborear esse prêmio. Ninguém pode saborear. So for this regard, Sarup Damodar in his Karcha explained again the three regions Krishna appears in this Kali-yuga in the form of Sachinandan Gaur. Então, por essa razão, Sarupa Damodar ele explicou as três razões pelas quais Chaitanya Mahaprabhu veio para esse mundo, as razões primárias. Radha Pranaya Mahima Kridiso Bhavani. What is the glories of last limit frame of Srimati Radhika versus Krishna? Então, quais são as glórias do último limite do prema de Srimati Radhika por Krishna? And second, Krishna is saying, what is my beauty? Madhurima. Srimati Radhika, she always releasing. Então, essa foi a primeira razão. E a segunda é, qual é a minha beleza que Srimati Radhika está saboreando? O que é essa beleza? Third, when Srimati Radhika, she released my beauty, then what kinds of realization come in her heart? Então, terceiro, quando ela está saboreando isso, qual tipo de realização que vem no coração de Srimati Radhika? For these three reasons, Krishna's greed, lobha, going up. Então, por essas três razões, a avidez, loba de Krishna, ela começou a aumentar. Then Krishna, he stole Srimati Radhika's complexion and her mood. E aí, então, Krishna ele roubou a compleição de Srimati Radhika e os seus humores. Radhikar bhav kanti churi kari Krishna avatirna hoila gaura rupa dhari. Krishna, he stole Srimati Radhika's mood and her complexion and appeared in this material in the form of Sachinandana Gaura. Então, Krishna ele roubou
a compleição e os humores de Srimati Radhika e apareceu nessa Kali Yuga como Shri Satinandana Gaura Hari. So now we come, Prem Rasa Nirjas Korite Asana. Rag Marge Bhakti Lok Korite Pracharan. And he is thinking, I have to preach Braj Vasis, spontaneous love and affection to Krishna. Então Krishna, como Chaitanya Mahaprabhu, também estava pensando que ele tinha que vir aqui para pregar o humor mais elevado dos Brajavasis. Everybody worship to Krishna with their opulence mode, Aishwarya Bhava. Então todos adoram Krishna com esse humor de opulência, Aishwarya Bhava. But Krishna is not only preached with the mood of opulence. Mas Krishna ele não fica satisfeito com esse humor de opulência. Aishwarya Siddhi nahi morikita. And I am not happy. One who worships me with opulence. Então Krishna ele diz, eu não estou feliz com aqueles que me adoram com esse humor de opulência. And so many years passed and people already forgot the Braj Raganuga Bhakti. Então muitos e muitos anos se passaram que as pessoas já se esqueceram de Raganuga Bhakti. Braj Raganuga Bhakti. How Brajavasis, their spontaneous love and affection with Krishna. Como os Brajavasis têm amor e afeição espontâneos por Krishna. Such as Subal, Siddham, Nanda, Jasoda, Gopis, Radhikas, how they have spontaneous love and affection with Krishna. Então, como Subal, Shridama, Nanda, Yashoda, as Gopis, Srimati Radhika, como todos eles têm amor e afeição espontâneos por Krishna. So Krishna is thinking, I will also preach these types of prem then to everyone. Então Krishna estava pensando, eu também vou distribuir, vou pregar esse tipo de prema para todos os lados. And I will establish also Varnashram Dharma. Eu também vou estabelecer o Varnashrama Dharma. This is secondary. Então isso é secundário. To establish Varnashram Dharma, killing the demon, this is secondary. Então reestabelecer o Varnashrama Dharma e matar os demônios, isso é uma coisa secundária. Even distribute the highest prem, this is also secondary. Até mesmo distribuir esse prêmio mais elevado é algo secundário. Primary reason, how to relish Srimati Radhika's prem rasa, just the essence of prem of Srimati Radhika. Então a razão primária é saborear esse prema mais elevado de Srimati Radhika, prema ras niryas. Anusanga nam prem kohila prachar. Occasionally, Krishna, he also preached Harinam Então, and also distribute the prem. é assim como um subproduto, Krishna ele veio para distribuir os santos nomes e esse prema. Anusanga understand? What do you O que é Anusanga? O que é Anusanga? Occasionally. This is not the primary. Ocasionalmente, né? Não é uma coisa primária, é secundária. Secondary. So we are saying the Anusange Nam Prem Koila Pracharan. Então aqui está falando isso, Anusanga, que quer dizer que é secundário. Because killing the demons, reestablish Varnashram Dharma, this is the duty of Vishnu, not the duty of Harinandana Samsundar Krishna. Então, porque matar os demônios e restabelecer o Varnashrama Dharma, na verdade, é o dever de Vishnu e não de Krishna. Understand? So now coming in this way, Krishna, he appeared in this Kali Yuga in the form of Sacinandana Gaura. Então dessa maneira, Krishna ele apareceu nessa Kali Yuga como Satinandana Gaura Hari. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was staying in this material world and 48 years. Então Shri Chaitanya Mahaprabhu ele ficou nesse mundo material por 48 anos. But 24 years he performed household life. Então por 24 anos ele realizou essa lila como Grihastha, um chefe de família. 24 years sannyas dharma, renounced life. E aí 24 anos ele realizou Sannyas Dharma. What is called idle household life. Mahaprabhu himself then established. Então Mahaprabhu ele veio ele mesmo para estabelecer o que é um chefe de família perfeito. Understand? Entende? Brahmachari, Grihastha, Vanprastha and Sannyas. Should be Brahmachari, not Vyabhichari. Então vocês entendem? Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. Você deve ser Brahmachari, não Vyabhichari.
Brahmachari, Vyabhichari, understand? Você entende o que é Brahmachari e Vyabhichari? What is that? Abhay. What is called Brahmachari? Brahmachari means one control his senses and celebration is life. Então, Brahmachari quer dizer aquele que controla os seus próprios sentidos, que vive uma vida de celibato. Srimad Bhagavad explained. 12 years you have to stay in your Guru ashram and learn all Ved, Puran, Shastra Gyan. Então, Srimad Bhagavatam explica que por 12 anos você deve viver no ashram do seu Guru e aprender todos os Vedas, Puranas, Upanishads, Shastra. Brahmachari means you have to learn Shastra. Brahmachari quer dizer o quê? Que você tem que aprender os Shastras, as And concentrate escrituras, your mind to bhajan and sadhana. e concentrar sua mente em realizar bhajana e sadhana. Everybody have to learn knowledge of the scripture, Shastra. Todos têm que ter Shastra Gyan, o conhecimento das escrituras. At least you learn Bhagavad Gita. Então, pelo menos devem aprender o Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam. and then stay Upadeshamrita, Manasiksha, Sikshastra. E assim, passo a passo, Upadeshamrita, Manashiksha, Shikshastra, aprendam os Shastras. Are you learning or not? Vocês todos estão aprendendo ou You have to não? learn. Tem que aprender. Brahmachari. Then Grihastha. Grihastha means householder. E aí de Brahmachari você vai para Grihastha. Grihastha é o chefe de família. Again also there are two kinds of brahmachari. One is called Naistik brahmachari, or another is called Upakurban brahmachari. Então, na verdade, tem dois tipos de Brahmachari, Nastik Brahmachari e Upabhyan. Upakurban. Upakurban Brahmachari. Naistik means his mind concentrated only service of Guru and Krishna. Então, And celebrate his life. Nastik quer dizer que ele tem a sua mente completamente concentrada a servir Guru e Krishna e ele segue o celibato. And Upakurban means after 12 years study Ved, Puran, Upanishad in ashram Guru, then if you think, oh, maybe I cannot to control my senses, then enter in household life. Então, Upakurban quer dizer o quê? Que depois de ficar por 12 anos no ashrama do Guru, aprender os Shastras, as escrituras, ele pensa que de alguma maneira ele não pode controlar os sentidos e a mente, e aí então ele vai para o próximo ashrama. Some Shastra also explain, even if only one wife, 1.8, one wife, that is called also brahmachari life. Então, alguns Shastras explicam que até mesmo se você tiver uma esposa e você for unidirecionado à sua esposa, isso também é um tipo de Brahmachari. Understand? Entende? This is also saying. Some slokas also explain that the grihastha or brahmachari sometimes also explain this. Então, alguns slokas explicam que às vezes Grihastha e Brahmachari são dessa maneira. Understand? Control his mind. Entende? Ele controla a Control mente his senses. e controla os sentidos. Then Banprastha. When you will become 40, how many years? 50 years. Then give up all kinds of attachment of your families. E aí então, Vanaprastha, quando você faz 50 anos, você tem que abandonar todos os tipos de apego e abandonar sua família. That time, wife and husband go to the forest and do bhajan and sadhana. E aí nesse momento, o marido e a mulher eles vão para a floresta e vão realizar bhajana e sadhana. Or you should do bhajan sadhana alone. Todos vocês devem realizar bhajana That e is sadhana called sozinhos. Vanaprastha. Ou você realiza bhajana e sadhana sozinho. No connection with the family's member. You give all your responsibilities to your sons and daughters. Então você não deve ter nenhuma conexão com a sua família. Você dá todas as responsabilidades para os seus filhos e filhas. That is the Vanaprastha. Então essa é a vida de Vanaprastha. Then sannyas give up all kinds of attachment and only concentrate mind to Krishna. E aí sannyasi abandona todos os tipos de apegos e concentra sua mente simplesmente unidirecionada a Krishna. Sannyas means samma rupe nasamiti samma. Directly give up all kinds of attachment and is absorbed with Krishna. Então sannyasi quer dizer que você abandona todos os tipos de apegos e fica sempre absorto em Krishna.
with body, mind and speech serve to Krishna. That is called Tridandi Sannyas. Então, com seu corpo, com sua mente e suas palavras, você serve a Krishna. Isso quer dizer Tridandi Sannyas. Body, mind, serve to Krishna. Então, com o corpo, com a mente e com as palavras, você serve a Krishna. With his hand serve to Krishna. That is Vigraha Seva. Com suas mãos, ele serve a deidade Vigraha Seva. Mind, always remembering pastimes of Krishna. Então, com a mente, ele está sempre se lembrando dos passatempos de Krishna. Bhakta means with his tongue and preach Krishna Katha, Krishna Nam. Então, Vakya, com sua língua, ele está sempre pregando Krishna Katha, Krishna Nam. The sannyasi also again 4 types of sannyasi. Então, sannyasi também tem 4 tipos de sannyasi. Understand? One day you take sannyasi or not? Um dia vai tomar sannyasi ou não? So learn which sannyasi. Então, aprende qual tipo de sannyasi. First is called Kutichak. Então, o primeiro se chama Kutichak. Kutichak means they are staying one ashrama. They are not traveling, staying one. Kutichak quer dizer que aquele sannyasi ele fica num ashrama, num só lugar, ele não sai viajando. Do bhajan and sadhana, absorbed with Krishna pastimes. Então ele está ali realizando bhajana e sadhana absorto nos passatempos de Krishna. That is called Kutichak sannyasi. Então esse sannyasi se chama Kutichak sannyasi. Second, that is called Bahudak sannyasi. E aí o segundo se chama Bahudak sannyasi. Bahudak means those who are traveling and drinking water at different places. Então Not Bahudak, staying one place. Bahudak quer dizer aquele sannyasi que está sempre viajando e bebendo água de diferentes lugares. Ele não fica num só lugar. English word what say? Rolling stone gather no mass. Então, em inglês tem esse provérbio que fala que a pedra que está sempre se movendo, né, naquele lugar nunca se junta nenhum tipo de... If the stone always rolling, lodo. then stone will not gather any mass. Então, aquela pedra que está sempre se movendo, ela nunca vai criar limo. So Bahudak means, Bahudak sannyasi means they are traveling and preaching. Então, Bahudak sannyasi quer dizer que ele está sempre viajando e pregando a missão em todos os lugares. Then third stage, then called Hamsa. E aí o terceiro Hamsa estágio sannyasi. se chama Hamsa. Hamsa sannyasi means they are taking everything, the essence of Krishna Bhakti, Krishna. Então, Hamsa sannyasi quer dizer que ele está pegando a essência de Krishna Bhakti. Because they not doing anything, they are only mind concentrated with Krishna Bhakti. Porque a mente dele está completamente concentrada e unidirecionada a Krishna Bhakti, nada mais. As like Hamsa means swan. Hamsa, na verdade, quer dizer cisne. If you give the swan the milk mixed with water, the swan take the milk and throw the water. Então, o cisne ele tem essa qualidade que se você der o leite misturado com a água, ele vai pegar o leite e vai deixar a água. So in the same way, Hamsa sannyasi, their mind always absorbed with Krishna and taking only Krishna Bhakti. Então, o Hamsa sannyasi ele está com a mente sempre absorta em Krishna e ele só aceita Krishna Bhakti. Siddha Bhakti Amna Vilasita Sunnam Jnana Karmatana Pritam Anukullena Krishnanu Sivanam Bhakti Roditam. This is that. Então, esse é o verso que define Shuddha Bhakti. And then, fourth stage of sannyasi, that is called Paramahamsa sannyasi. Paramahamsa. E aí, o último estágio é o estágio Paramahamsa. Paramahamsa means even. They are higher level stage. Dibbonma dasa, bhav dasa, prema dasa. Então, Paramahamsa quer dizer um estágio muito elevado, nível Mada Dasa, Bhava Dasa, Prema Dasa, todos esses estágios muito elevados. Always absorbed, remembering the past 8 Ashtakali Lila of Krishna. Então, eles estão sempre absortos nesses passatempos, nos 8 horários dos passatempos de Krishna. Astakali Lila. Even they have no attachment with their bodies. Devasmriti Nanja, Sansar Kukka. Então, na verdade, eles não têm nenhum apego, até mesmo com o próprio corpo. As like all our Goswamis, they are called Paramahamsa Mukutmani, crowns and jewels of Paramahamsa. Então, como todos os nossos Goswamis, eles são chamados Paramahamsa Mukutmani, a joia de todos os Paramahamsas. Rup Sanatan, Sankha Prabhukanam Gan Nativi Kala Vasanam Kritu, chanting holy names, remembering pastimes of Krishna. Then, He Radhe Vadujaliti He Nanda Suno Kutha, Sri Govardhana Kalpapad Vatale Kalindi Vanne Kutha, Vasanta Viti Sabatu Prajapure Khedari Mahavihallu,
Vande Rupa Sanatana Raghujugo Srijiva Gopala. Our six Goswamis. Then they had no any bodily conception. Então, esses Goswamis, o que eles estão fazendo? Cantando os santos nomes, lembrando dos passatempos de Krishna, e eles não têm nenhum tipo de concepção corpórea. And they always absorbed with Krishna Lila Katha, pastimes. E eles estão sempre absortos em Krishna Lila Katha, os passatempos de Krishna. Feeling separation from Radha and Krishna. Sentindo separação de Radha e Krishna. He Radhe Braju Lalite. He Nanda Suno Kudha. Sri Govardhana Kalpa Pad Badale Kalindi Vanne Kudha. Gosanta Viti Sarvato Brajapure Khedari Mahaviyalo. Bande Rupa Sanatano Raghujugo. This is this. Então esse é o estágio dele, sempre lembrando de Shri Radha, Krishna, dos passatempos de Vrindavan. This is called Está muito elevado. Premadasa. Evam Brata Sapranama Pritva Jatanu Ragu. Drutachita Uchai Hasati Yatho Rododi Rodi Gayanu Madhava Nittati Lukavachi. And sometimes dancing, singing, chanting holy names, rolling on the ground. Então às vezes eles estão cantando, dançando, cantando os santos nomes, rolando no chão. Yes. For this regard, our Goswamis, they did not build any temple. Então por essa razão, nenhum dos nossos Goswamis, nenhum deles construiu nenhum templo. If you build temple, be dead. Se você constrói um templo, o que é? Uma grande dor de cabeça. Even also they did not accept any disciples. Na verdade, eles também não aceitaram nenhum discípulo. Understand? Why? Por quê? It's so much headache. Porque é muita dor de cabeça. Koliju, very difficult to find out the perfect disciple Em Kali who Yuga follows the instruction of Guru. é muito difícil encontrar um discípulo perfeito que segue as instruções do Guru. Taking Diksha Gayatri mantra, not chanting. Or chanting, na Gurudev not chanting. So why did you take Diksha mantra? Aceitando Diksha mantra, mas não cantando. O Guru pergunta se está cantando os mantras, fala, Guru, eu não estou cantando. Então por que você aceitou Diksha mantra? This is the offense, aparat. Então isso é uma ofensa, uma parada. Already you are offenders and again you do offense, so what happens? Você já é um ofensor, e aí você vai fazer mais ofensa, o que vai acontecer? Understand? Very careful. Everybody has to chant Diksha mantra, Gayatri mantra. Should not neglect. Com muito cuidado, todos devem cantar o Gayatri mantra e não devem negligenciar. Understand? All I am saying, you are almost achieved to Krishna. Only 2 fingers far from Krishna. Entende? Eu estou sempre falando que vocês estão quase alcançando Krishna. Estão 2 dedos próximos, faltam 2 dedos para alcançar Krishna. Understand? If you sit in the lap of Himalayas and see the peak of the Himalayas, how far? Então se você senta, no comecinho assim da montanha dos Himalaias e você olha o topo, nossa, quanta distância, quão longe é. Understand first example. Entende esse exemplo? But Guru and Krishna merciful bring in where? Top of the lap of the Himalayas to almost the peak of the Himalayas. Just 2 fingers rest. Almost you reach. Então, mas Guru Krishna, muito misericordiosamente, eles te levam da beira da montanha até quase o topo. Faltam 2 dedos para você chegar no topo da montanha. Oi, where are you going? Listen, Harikatha. That means, though you are very fallen, wretched, but Guru and Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, by force taking your, hold your hand and bring a higher stage. Então isso quer dizer o quê? Que mesmo que você seja muito caído, pela misericórdia de Guru Krishna Chaitanya Mahaprabhu, eles pegam a sua mão e levam você até o topo. You cannot understand your own position. So you are almost, you deliver from this material world, attain to Krishna. Você não consegue nem entender a sua própria posição. Você já está quase alcançando Krishna, está quase no topo. But if you not chant Gayatri mantra, then you fall from here. They talk to. Mas se você não cantar os Gayatri mantras, o que vai acontecer? Você vai cair do topo e voltar para a beira da montanha. Milhares, uma distância imensa. So always, our Guru Varga say, chant Gayatri mantra, chant holy name. You are almost delivered from this material. Então, o nosso Guru Varga está falando para vocês, cantem os santos nomes, cantem os Gayatri mantras, vocês já estão quase liberados, quase alcançando Krishna. Just keep patient. Tenha um pouco de paciência. And control your senses. E controle os seus sentidos. Little bit. Keep patient.
Tenha um pouquinho de paciência. Then you understand where you are. E aí você vai poder entender onde você está. So now coming in this way. So I am saying because our Goswamis, Rup Sanatan, they did not make many disciples, 1 or 2 disciples. And they was very eager to give Harikatha, Nam Mantra, otherwise they did not give. Então por que eu estou dizendo isso? Porque os nossos Goswamis, Rup Sanatana, eles não fizeram muitos discípulos, 1 ou 2 discípulos, só aqueles que tinham muita avidez em ouvir Harikatha. Rup Goswami Pad, he made only 1 disciple, Jiva Goswami. Rupa Goswami Pada, ele só fez um discípulo, Jiva Goswami Pada. Why not many? They have no time, they know. Only wasted time. Por que ele não fez muitos discípulos? Por quê? Porque ele não tinha tempo, ele não queria perder tempo. Understand? Because they are called Bhajananandi. They absorb with their bhajana. Porque esses Goswamis, eles são chamados de Bhajananandi, que estão completamente absortos no seu próprio Bhajana. One day I told, 2 kinds of our devotional service, bhakti. One is called Bhajananandi, another is called Goshanandi. Então um dia eu disse que tem nossos 2 tipos de Bhakti. Um dos processos é Bhajanananda e o outro é Goshanandi. Before Bhaktisiddhanta Prabhupada, all our Goswamis, they were Bhajananandi, absorbed with the bhajana inside. Antes de Saraswati Thakur Prabhupada, todos os nossos Goswamis, eles eram Bhajanananda, praticando seu próprio Bhajana. You read Chaitanya Chandra Rup Sanatana, how did they perform bhajan sadhana in Vrindavan? Então você lê o Chaitanya Charitamrita e você vê como Rupa e Sanatana estavam praticando Bhajana em Vrindavan. They did not build any temple, even no any house, no nothing. Eles não construíram nenhum templo, nenhuma casa, nada. But after Bhaktisiddhanta Prabhupada, he noticed. Kaliji fallen jivas, patit jivas, they are not getting any benefit. Mas aí, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, ele notou, ele percebeu, essas divas de Kali Yuga que está acontecendo, elas não estão podendo receber, não ter nenhum benefício. If I establish one temple, then at least people will come to take prasad, Mahaprasad. Se eu estabelecer um templo, pelo menos as pessoas vão vir para tomar prasad. Understand? Entende? You do bhajan and sadhana nothing, but just you come take prasad. Você não faz bhajana e sadhana nada, mas pelo menos vem e toma prasad. Understand? Many devotees I asked, they are completely atheists. But when Mahaprasad time, 12, they are coming temple, take prasad. Then after a few years, they become devotees. Muitas pessoas eu vejo que elas são completamente ateístas e elas vêm no templo e só tomam prasad. Mas aí depois de alguns anos o que acontece? Elas vêm e se tornam devotas. Look this. I asked many also devotees, how they become devotee and coming in Krishna consciousness. Well, they have the free, every Sunday, free prasad. And prasad also are very delicious prasad. Laddu, kachori, and rasgulla, malai, many kinds of free. Take this. Very nice. No need to cook in the house. All families members come. And take complete food. Midday prasad and also evening prasad. No need to eat more. Então eu perguntei para muitas pessoas como que elas vieram para o movimento, por que elas vinham no templo. Aí eles falaram, aqui tinha prasada de graça, comida de graça. Não só comida, mas é uma comida muito deliciosa lá do kachori, rasamalai, né? E aí você não precisa cozinhar. Aí tem prasada aqui meio-dia e de noite, o estômago fica completamente cheio. Because this, it is Mahaprasad you are getting sukriti. Porque Mahaprasada quer dizer o quê? Que você está recebendo sukriti. When this sukriti mature and accumulated, then you will take shelter, then your faith will come. Então quando essa sukriti estiver madura e acumulada, aí você vai ter fé e vai vir. And many devotees asked, they told, well, every Sunday you come in temple and eating prasad, very free. But they don't know it's free. Então eu perguntei para muitos devotos como eles vieram, eles falaram, todo domingo tinha prasada de graça, né? Mas o Gurudev falou, ninguém sabe que nada aqui é de graça. Sukriti. Sadhus, they are very clever. Então os sadhus, eles são muito espertos. Take prasad more. Toma prasada mais Then e one day mais you e mais. become devotee, then and take all your blood from you. Aí um dia você vai virar devoto e aí eu vou pegar todo o seu sangue.
Is it true or not? Isso é verdade ou não é? Huh? In the beginning you are thinking, oh, very nice, free. No começo você está pensando, You're taking muito prasad, bom. prasad. After 10 years, then you become devotee, then you serve everything. Então você está pensando, muito bom, prachada de graça, mas aí depois de 10 anos o que vai acontecer? Você vai virar devoto e você vai servir o tempo That time you todo. spontaneous serve to Krishna. Então nesse momento você vai espontaneamente servir Krishna. That time you serve to Krishna with your body, mind, speech and money, everything. Então nesse momento você vai servir a Krishna com seu corpo, com sua mente, com suas palavras, com dinheiro, com tudo. Understand? What is name? What devotee? He became Imlitala's Acharya? No, Imlitala Mandir. And he was a big officer. He came in the temple of Prabhupada, take prasad. And then he became very happy. Then he gave some donation. Then after few years, he also took sannyas, gave everything to Prabhupada. Então o Acharya do... Yeah? Então o Acharya do Imlitala, ele era um grande oficial, e aí certa vez ele veio tomar prachada no templo de Prabhupada e ele ficou muito satisfeito. Aí ele foi e deu doação. Aí depois disso o que aconteceu? Ele se rendeu completamente e virou sannyasi. Huh? E deu tudo para So Prabhupada. I am saying, because Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he realized, and if I build temple, then people will come, they will create their Sukriti. Então por que eu estou dizendo isso? Porque Bhaktisiddhanta Prabhupada ele realizou, se eu construir o templo, as pessoas vão vir e elas vão coletar Sukriti. Yeah? Then they will become the devotee of Lord. E aí elas vão se tornar devotos do Senhor. Sukriti will mature and accumulate. Então a Sukriti delas vai ficar madura e acumulada. Yeah? For this regard, Bhaktisiddhanta Prabhupada, he established a temple, Gaudiya Math. Então por essa razão, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada ele estabeleceu esses templos, Gaudiya Mata. Yeah? All you are coming for this reason also. If you not, who will go to Rup Sanatana? Então todos vocês estão vindo por essa razão. Se não fosse por isso, quem ia poder ir até Rupa e Sanatana? No one go. Ninguém. Eh? If the temple is very gorgeous, opulence, everybody will go there. Então se o templo é muito bonito, né, todo decorado, todas as pessoas vão ficar atraídas e vão para And ele. nice prasadam, they will go. E se tem uma prachada boa, todo mundo vai para lá. Is it? Isso é verdade ou não é? If you have no prasad, maybe just little bit, what is it called? Snack. So they will not come. Então se você não tiver uma prachada muito boa, se tiver só um lanchinho, uma coisinha, aí os devotos não vão ver. Bhaktivedanta Sai Maharaj told, temple prasad should be first class. Prasad. Então Bhaktivedanta Swami Prabhupada ele falou que a prachada do templo tem que ser de primeira. First class. Then people will come. E aí as pessoas vão ficar atraídas e vão ver. So what people say, because before Bhaktisiddhanta Prabhupada, most of our Acharya Guru Varga, they were bhajanana. But Bhaktisiddhanta Prabhupada is really, that's called Gosthana. Doing bhajan himself and engage to others to partner bhajan and so on. Então por que eu estou dizendo isso? Porque todos os acharyas antes de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada eles eram Bhajananandi, mas Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ele era Goshthanandi, quer dizer que ele estava realizando bhajan e também engajando todas as outras pessoas em fazer bhajan e sadhana. So now coming this way, four types of sannyasi I told. Could you remember? What is that? Então agora eu falei sobre 4 tipos de Kuticha. sannyasis. Vocês podem lembrar quais são os 4 tipos? Kuticha, Bahudak, Hamsa and Paramahamsa. Kutichak, Bahudak, Hamsa e Paramahamsa. Paramahamsa sadhus will not get any benefit. It is better to Se você encontrar com um sadhu Paramahamsa, você não vai poder ter um benefício diretamente. understand. They are absorbed with Astakali Lila, remembrance past tense of Krishna. Entende? Eles estão absortos em Astakaliya Lila, sempre se lembrando dos passatempos de Radha e Krishna. So now coming this way, so Chaitanya Mahaprabhu, he established two things. Idol, house of life and idol, sannyas. Então, Chaitanya Mahaprabhu ele estabeleceu 2 coisas. O chefe de família ideal e o sannyasi ideal. Grihastha e sannyasi. If you want to become grihastha, idol grihastha, not stupid nonsense grihastha. Se você quer se tornar um grihastha, você tem que ser um grihastha ideal, perfeito, não um grihastha estúpido, sem That's noção. called as like Ramachandra, Ekapatni Pratadhar.
Assim como o Senhor Ramachandra, ele fez esse voto Ekapatni Vrata. Ekapatni Vratadhari, understand? In your life only one wife. Então esse voto Ekapatni Vrata quer dizer o quê? Que ele só aceitou uma esposa. Yeah, understand? Western people they also, okay, my one wife, I can make the many girlfriends, so what happened? No Ocidente as pessoas pensam, ah, tudo bem, eu vou ter só uma esposa, mas posso ter várias namoradas. No. Only one, Ekapatni Vrata. Não, tem que fazer esse mesmo voto Ekapatni Vrata, só uma esposa. Yeah? Understand? Patni should be one pointed with one husband, not many husbands. E Patni, a esposa, deve ser completamente unidirecionada a um esposo, não várias esposas. Understand? No Namarada, no Entende? Namaradu. Nada de namorado, namorada. Huh? Huh? Ramchandra, he established this Varnashram Dharma, Ekapatni Vrata. Então Ramachandra, ele estabeleceu esse Varnashrama Dharma e esse voto de ter uma esposa, Ekapatni Vrata. So Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, and in his first 24 years, then brahmachari life, he learned all Shastra. Understand? Então, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, nos seus primeiros 24 anos de vida, o que ele fez? Ele realizou essa vida de brahmachari perfeito, aprendendo os Shastras, as Escrituras, entende? Then he married household life, Vishnu Priya Devi. Ele se casou com Vishnu Priya Devi, né? Passou para a vida de chefe de família. Then, after 24 years, Chaitanya Mahaprabhu, he took sannyas. E depois de 24 anos, Chaitanya Mahaprabhu tomou o sannyas. Understand? Today, Mahaprabhu's sannyas day. Então hoje é o dia que Mahaprabhu tomou o sannyas. Why Chaitanya Mahaprabhu took sannyas? Por que Chaitanya Mahaprabhu tomou o sannyas? There are though many reasons, our Acharya explained. Então nossos acharyas explicam que existem muitas razões. And Mahaprabhu teaching to us, sannyasi should be concentrated his mind to Krishna. Então Mahaprabhu, ele veio para nos ensinar que o sannyasi, ele deve ter a sua mente concentrada em Krishna. Understand? Always absorbed with Krishna Nam, Krishna Katha. Sempre absorto em Krishna Nama, Krishna Katha. No any mundane Katha. Nenhum tipo de Katha mundana, conversa mundana. Says Beis Gya, Bhaji Vrindavan. I take Mahaprabhu say, thinking. And you have to take sannyas and go Vrindavan and do bhajan and sadhana. O Mahaprabhu, ele pensou dessa maneira, eu vou tomar sannyasi e eu vou para Vrindavana, ficar absorto no bhajan e sadhana. Srimad Bhagavatam 11th canto, the story of, what is his name? That Tridandi sannyas, they like there also. No Srimad Bhagavatam tem essa lila de Tridandi sannyas. And completely what? Detached from all the material things. Ele era completamente desapegado de todas as coisas materiais. And no any bodily conception. E ele não tinha nenhuma concepção corpórea. So Mahaprabhu did that. Another thing, Lord Chaitanya Mahaprabhu think I am Bhagavan, I am the supreme personality of God. Então outra razão, Chaitanya Mahaprabhu, ele estava pensando, eu sou Swayam Bhagavan, eu sou a suprema personalidade de Especially Deus. in this Kali Yuga, I distribute the highest prem, Braja prem to everybody. Então especialmente nessa Kali Yuga eu vou distribuir o prema mais elevado para todas as entidades vivas. Krishna Prema Dhan, I will give to everybody. Então Krishna Prema Dana, esse tesouro de Krishna Prema eu vou dar para todos. But 6 types of people, they don't want to accept this Krishna Prema. Mas tem 6 tipos de pessoas que não queriam aceitar esse Krishna Prema. Aniyache Vipal Khanda Kap Nivarite, Upariya Varijor Napari Nivarite. Here is saying in example, if you have cough, you have take one kind of, what is it called, Pipal Khanda, one kind of herbs. Então aqui tem esse exemplo que se você está com tosse, você tem que tomar um tipo de erva específica. That special herbs you take, then your cough will go down. Então se você tomar aquela erva específica, aí a sua tosse vai embora. In the same way, Chaitanya Mahaprabhu is saying, I brought highest prem, give to everybody. Então da mesma maneira, Chaitanya Mahaprabhu ele disse, eu trouxe o prêmio mais elevado para distribuir para todos. But 6 persons, they don't want to receive. Mas 6 tipos de pessoas não querem receber esse prêmio. And they also committed offense, my lotus feet.
E esses 6 tipos de pessoas também cometeram ofensas aos meus pés de lótus. Understand? 3 kinds of Bhagavad aparad. Então tem 3 tipos de Bhagavad Aparad. One is called Vigraha Seva aparad. Então uma é Vigraha Seva Aparad, Nam Vigraha Seva aparad. Nam Vigraha Seva Aparad. Or Sarup aparad. E a terceira é Sarup Aparad. Sarup means direct Krishnas. Committed offense. That is called Sarup aparad. Então Sarup Aparad quer dizer que aquela pessoa cometeu ofensa diretamente a Krishna, a forma de Krishna. If you chant holy names, offense coming, but again and chanting holy names, Nam aparad will be removed. Então se você canta os santos nomes, você comete ofensas, mas por continuamente cantar os santos nomes, aquelas ofensas vão ser limpas. Understand? How will free from Nam aparad? Again chanting of the holy names, then you free from Nam aparad. Como ficar livre de Nama Aparada? Por cantar continuamente, né? Repetidamente, aí você vai ficar livre dessas aparadas. Vigraha Seva aparad. Vigraha means here, that is Krishna. Vigraha nagir saksha bhajan. Então Vigraha Seva Aparada. Vigraha quer dizer o quê? Não diferente de Krishna. If a Vigraha that is installed by Mahabhagavata, that is called Sakshat, Dari Bhagavan. Se a Vigraha, a deidade, é instalada por um Mahabhagavata, quer dizer que ela é Sakshat, ela é não diferente, diretamente o próprio Krishna. Understand? Which Vigraha installed by the devotees, that Vigraha is very powerful. Então aquela Vigraha que é instalada pelos devotos, ela é uma Vigraha, uma deidade muito poderosa. Depend on who installed the Vigraha. Então depende de quem instalou aquela deidade. And if Uttam Bhagavad installed the Vigraha, that Vigraha is very powerful. Então se um Tam Mahabhagavata instalou aquela deidade, então ela é muito, muito poderosa. Understand? Tá entendendo? And so Vigraha means what? Direct Krishna himself. Então Vigraha quer dizer o quê? Diretamente o próprio Krishna. Vigraha is not only the deities. Vigraha, that Sachidananda Vigraha. Vigraha quer dizer o quê? Não é somente uma deidade, ela é Satchidananda Vigraha. Just he is acting the role of, what is called? Mauna. Mauna means silence. Então a deidade está simplesmente fazendo esse papel de, né, como se estivesse em silêncio. Mauna. Why? Because he knows, conditioned soul, they cannot serve to me. Whatever they are giving, according to faith, I am accepting. Por quê? Porque Krishna ele sabe que a alma condicionada não pode me servir de maneira apropriada. Então o que quer que você sirva, ele aceita. You offer to Thakurji prasad, but no salt or with more salt, Lord will not tell you. Accept everything. Então se você oferece para Thakurji a prasada com sal ou sem sal, Krishna ele vai aceitar, ele não vai te dizer nada. Understand? Or if you are Uttam Bhagavad, then Vigraha will talk with you. Mas se você for então Mahabhagavata, o que vai acontecer? A Vigraha, a deidade, vai conversar com você diretamente. As like Sanatana Goswami and Madan Mohan. Assim como Sanatana Goswami Pad e Madan Mohan. Same Vigraha Madan Mohan in where? Karauli. But Vigraha is not talking. Então a mesma Vigraha está lá em Karoli, mas essa Vigraha não está conversando com ninguém. Same Vigraha talked with Sanatana Goswami. E essa mesma Vigraha está conversando com Sanatana Goswami. Why am I saying? Because Vigraha installed by whom? Who installed this Vigraha? Por quê? Porque essa Vigraha, a deidade, foi instalada por quem? This is important. Isso é muito importante. Kurmi, Gyani, Yogi, Sadhu, which Sadhu? What categories of Sadhu installed the Vigraha? Karmi, Gyani, Yogi, qual tipo de sadhu que instalou essa deidade? So Vigraha Seva. If you worship Vigraha, some offense automatically come. Então, Vigraha Seva, se você adora a deidade, também algum tipo de ofensa vai ser cometida. Understand? You offered one glass of water to Thakurji. But if you next touch the water, that water is contaminated. Lord will not accept your offering water. Então, se você oferece um copo de água para Thakurji, mas quando você vai oferecer, a ponta da sua unha encosta na água, o que acontece? A água fica contaminada e o Senhor não vai aceitar. You read Archan Deepika, you read Haribhakti, what is called? Haribhakti Vilas, how to serve to Thakurji. Então leiam Archana Deepika, leiam Haribhakti Vilas para aprender como servir a Thakurji. If the prasad cooks, darshan, take darshan, see the dog or cat, Thakurji will not accept your offering.
Então se a prachada for feita e um gato ou um cachorro olhar para aquela prachada, ela vai estar contaminada e o Senhor não vai aceitar. For this, in temple, no cats, no dogs. Então por essa razão, Dogs, cats, completely what? Prohibited, red marks. Então por essa razão, gatos e cachorros devem ser completamente proibidos dentro do templo, né? Sinal vermelho, eles não podem estar dentro do But you are templo. keeping. Mas vocês deixam o gato How e o was cachorro your dentro do Thakurji? templo. No. Como que você vai servir o Thakurji? Offense. Isso é uma ofensa. You read Hari Bhakti Vilas. Leiam Hari Bhakti Vilas. So Vigraha Seva, many offenses come. Então tem muitas ofensas que podem ser cometidas à deidade. Even you offer the glass of prasad to Thakurji to left hand, this is offense also. Então se você oferecer um copo de água para Thakurji com a sua mão esquerda, isso também é uma ofensa. You are not Brajavasi. Você não é um Brajavasi. Understand? So how to worship Thakurji? Very careful. Então como adorar Thakurji? Com muito cuidado. But Lord accept your offering in his silence mode. That is called Mauna Vigraha. Mas o Senhor, Ele aceita a sua oferenda nesse humor de silêncio, Mauna Vigraha. If you cook me for every day and say, hey, this is not your good, this is good, then next day, hey, I will not good, this is not salt. Every day I tell you, then next day, hey, I will not cook for you. Então se você cozinhar para mim todos os dias, eu reclamar, falar, isso não tem sal, isso tem muito sal, isso não tá bom, aí o que vai acontecer? Aí você, no próximo dia vai abandonar, não vai querer servir. It is better I will tell, yes, you cooked very nice, very delicious. É melhor que eu digo para você, sim, nossa, você cozinhou uma prachada muito deliciosa, muito bom. Actually, that prasad was uneatable. Na verdade, aquela prachada é o quê? Incomível. But glorified you, yes, you cooked very nice. Mas eu glorifico você sim, você cozinhou muito bem, nossa, muito bom. Then you very enthusiastic, again you will cook. If I tell, hey, Aí você fica com muito entusiasmo e cozinha, porque você falar, hey, você vai querer abandonar. for this regard, Lord is saying nothing. No glorification and no chastisement. It is better, Lord is thinking, I will completely what? Silence, mauna. Vigraha means mauna. Então por isso o Senhor, o que ele faz? Ele não fala nada, ele não glorifica, ele também não castiga, ele não critica, ele pensa, é melhor eu ficar calado, Mauna. Sometimes you are laughing. One devotee cooked very nice prasadam. One sabji very nice. Então, às vezes eu conto esse passatempo engraçado, que um devoto ele cozinhou um sabji muito bom. Then give everything after my prasad. Then he think, oh, that prasad Maharaj very happy with me. Aí ele And deu he ate all my cooked. Aí ele deu a prachada pra mim e depois ele pensou, nossa, aquela prachada estava muito boa. O que ele fez? Ele foi e comeu tudo. Then he asked me, Maharaj, you took that prasad? Yes. I mean, if you offer to me, why not? Aí ele perguntou pra mim, Maharaj, você tomou aquela prachada? Aí eu falei, claro, você ofereceu pra mim, por que eu não vou tomar? But when he returned back in the kitchen, sir, he did not give me. Mas aí quando ele voltou pra cozinha, ele viu que na verdade ele não tinha nem oferecido. Ele deixou e esqueceu lá na cozinha a prachada. He forgot to offer, bring. Ele esqueceu, ele fez a prachada, mas esqueceu de trazer a prachada. But he thinking, oh, I cooked that prasad, very nice. Maharaj ate everything. Mas aí ele tava pensando, eu cozinhei aquela prachada tão deliciosa, Maharaj comeu tudo. So Vigraha Seva. Vigraha Seva offers kali. Vigraha Aparadha Seva. Então, Vigraha Seva, quando você faz serviço para a deidade, você pode cometer ofensas. So how will free from Vigraha Aparadha Seva? Então, como ficar livre dessa Vigraha Aparadha Seva? So Hari Bhakti Vilas, you stop stuti. Then Lord will, okay, I am not taking your any offense. Então, Hari Bhakti Vilas fala que você faz Tava Stutis, você faz orações para o Senhor e aí ele fala, tudo bem, eu não vou aceitar nenhuma ofensa. Understand? Just you tell Bhakti Hinam, Karma Hinam, Bhakti Hinam, Janardanam, Jat Kurusi Tat Khamasama. Hey Janardan, hey Krishna, I have no bhakti. I don't know how to offer to you. Please forgive my offense. Então você recita esse verso que fala, Ei Janardana, Ei Krishna, por favor, eu não tenho nenhuma bhakti, eu não sei como oferecer, por favor, me perdoe, não tome nenhuma ofensa. Understand? That is called Aparad Chama Prarthana. Então isso chama Aparadha Chama Prarthana. Understand? After offering or after service to Thakurji, Vigraha Seva, then Pujari should in front of Thakurji and to ask his forgiveness. Então, entende? Depois de oferecer algo para Thakurji ou fazer serviço, o
pujari deve vir na frente da Thakurji e fazer essa oração pedindo perdão pelas ofensas. Understand? Then you free from Vigraha Aparad Seva. E aí você fica livre dessas Vigraha Aparad Seva. Okay? Then another offense, I told, what is that? Sarup Aparad. Direct Krishna. E aí outro tipo Chaitanya de... Mahaprabhu is Krishna, Bhagavan. Tem um outro tipo de aparado, Swarup aparado, quer dizer que você faz a ofensa diretamente a Krishna. Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna. But 6 types of people, they don't understand Chaitanya Mahaprabhu Bhagavan. They don't want to receive Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Mas 6 tipos de pessoas não entendem que Krishna é o próprio Bhagavan e elas não querem receber a misericórdia. Desculpa. Even they also criticize Lord Chaitanya Mahaprabhu. E elas não querem receber a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu e até criticaram Chaitanya Mahaprabhu. Understand? Oh, Chaitanya Mahaprabhu Nimai, he is very arrogant. Chaitanya Mahaprabhu Nimai, ele é muito arrogante. Most of the Panditas in Navadvip Dham, they criticize to Chaitanya Mahaprabhu. Oh, Nimai is very arrogant. He is always proud of his knowledge. Então a maioria dos Panditas em Navadvipa, eles criticavam Chaitanya Mahaprabhu porque eles pensavam, Nimai, ele é muito arrogante do seu próprio conhecimento. Nimai give it to us. Nimai, ele derrotou todos nós. He is very proud of his own knowledge. Ele é muito orgulhoso do seu próprio conhecimento. And he created Napanaya also. E ele criou esse Navanaya. Very easy. He defeated all the Brahmanas, all the Panditas in Navadvipa. Então, de uma maneira muito fácil, ele derrotou todos os Brahmanas, todos os Panditas em Navadvipa. So for this regard, most of the Brahmanas, Panditas, they are not coming in front of Lord Chaitanya Mahaprabhu. If they say Nimai Pandit is coming, they run away other way. Então, por essa razão, a maioria dos Brahmanas e Panditas, eles não vinham na frente de Chaitanya Mahaprabhu. Se alguém dissesse que Nimai Chaitanya Mahaprabhu está vindo, aí os Brahmanas corriam na direção contrária. Because Nimai Pandit is very powerful person. Porque Nimai Pandita, ele era muito poderoso. If you will tell the truth, he will be also defeat to us. Então, se você falar a verdade, mesmo assim ele vai te derrotar. Because that is called Nabbanai, one kind of logic. Então, isso se chama Navanaya, é um tipo de lógica. Mahaprabhu is thinking, oh, they committed offense. My lotus feet, I am Bhagavan, Sarup Bhagavan. E aí, Chaitanya Mahaprabhu estava pensando, eu sou o próprio Bhagavan, e eles cometeram ofensas aos meus pés de lótus. How they will be free from all my offenses? Como que eles vão poder ficar livres de todas as ofensas que eles cometeram a mim? You are not thinking how to free from your offense, but Guru and Krishna thinking. Você não está pensando em como ficar livre de suas ofensas, mas Guru e Krishna estão pensando. Understand? So Mahaprabhu is thinking, if will I take sannyas, then at least they will pay their obeisances to me. Então Mahaprabhu estava pensando, se eu tomar sannyas, pelo menos eles vão prestar reverências a mim. Sannyas buddhe amai karibe pranam. Mahaprabhu is thinking, at least they will think, oh, I am sannyasi, then do pranam to me. Então Mahaprabhu pensou dessa maneira, pelo menos se eu tomar sannyas, eles vão prestar reverências para mim. Then they will free from all kinds of offenses. E aí eles vão ficar livres de todos os tipos de ofensas. Because Shastra is saying, if you see sannyasi not do pranam, then you lose your all punna, pious activities, sukriti, everything. Então o Shastra ele diz que se você vê um sannyasi e você não presta os seus pranamas, suas reverências, então você perde todo o seu punya, todo o seu sukriti, tudo que vem, que você acumulou de bom. Chaitanya Charitamrita, the purport of Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, quoted many slokas from Shastra. Então leia o significado que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada falou do Chaitanya Charitamrita. Vários versos explicam. Sannyasi dekhiya nanwai dar munda gya boy narak. Then you lose your sukriti. E aí você vai perder seu sukriti. Then your taste will not come chanting holy. E aí o que acontece? Você não vai ter nenhum gosto de cantar os santos nomes. Because offense, then you fall down. Se você vai cometendo ofensa, aí o que acontece? Você cai. So Mahaprabhu is thinking, if I will take sannyas, at least they will fold their hand, pay their obeisance. Então Mahaprabhu ele pensou, se eu tomar sannyas, então pelo menos eles vão ficar de mãos postas, prestar reverências. When Mahaprabhu is thinking, then Yogamaya, by Ichha Shakti, they are potentially arranged. Então quando Mahaprabhu pensou o que aconteceu, Yoga Maya, ela manifestou, porque Mahaprabhu manifestou Ichha Shakti, essa potência de desejo, e Yoga Maya fez todos os atos. So Mahaprabhu, every day he chant holy names, Nam Sankirtan, in the house of Srivastava, and close the door and window.
Então, Chaitanya Mahaprabhu todos os dias ele cantava os santos nomes na casa de Srivas e as portas estavam fechadas. Understand? Mahaprabhu first is thinking, the people are unqualified. If I chant Hulen, they will be criticized. It is better, close the door and window, do Anam Sankirtan. Então, Chaitanya Mahaprabhu, primeiro ele pensou aqui, as pessoas, todas elas não têm nenhuma qualificação, elas vão criticar. Então, é melhor realizar os santos nomes aqui, né, fechar as portas e as janelas e cantar os santos nomes. So one night, Chaitanya Mahaprabhu doing performing Nam Sankirtan in the house of Srivas Thakur. Então, certa noite, Chaitanya Mahaprabhu estava realizando os santos, né, cantando os santos nomes na casa de Srivas Thakur. When Chaitanya Mahaprabhu performed Nam Sankirtan in the house of Srivas Thakur, all the ecstatic mood and manifested in the house, in the body of Chaitanya. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu estava cantando os santos nomes na casa de Srivas Thakur, todos os sintomas de êxtase começaram a se manifestar em seu corpo. And all devotees, those who are inside, they completely absorbed with Nam Prema. E todos os devotos que estavam ali dentro estavam completamente absortos em Nama Prema. Someone glorified Chaitanya Mahaprabhu Nam Sankirtan Prema. Então alguém glorificou esse Sankirtan Prema de Chaitanya Mahaprabhu. So one Brahmana Navadip Dham, he was thinking, I had to participate Chaitanya Mahaprabhu Nam Sankirtan. E aí Brahmana de Navadvipa Dhama, ele pensou, eu tenho que participar desse Nama Sankirtana de Chaitanya Mahaprabhu. So he came midnight. That Brahmana he came. Aí no meio da noite, ele chegou até a casa de Shiva. And he knocked the door. E aí ele bateu na porta. But everybody completely were absorbed Nam Sankirtan. Mas todos estavam completamente absortos em Nama Sankirtana. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaye Nama Jadavaye Madhavaye Keshavaya Nama Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Hari Govinda Hari Haraye Nama Krishna Jadavaye Nama Jadavaye Madhavaye Keshavaya Nama Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan You read Bhaktivinoda Thakur, Vrindavan Das Thakur, Ekadashi Kirtan, Nam Sankirtan. Então leia How o Ekadashi Chaitanya Kirtan de Vrindavan Das Mahaprabhu Thakur. absorbed Nam Sankirtan. Como Chaitanya Mahaprabhu estava completamente absorto em Nama Sankirtana. Understand? Even the devotees, they are garland falling down and touch their feet. Então até mesmo a guirlanda dos devotos caía no pescoço deles e tocava nos pés deles. They have no bodily concern. All they also absorbed in Nam Sankirtan. Mas eles não tinham nenhum tipo de concepção corpórea, estavam completamente absortos em Nama Sankirtana. Or that Brahman, he came and midnight and knocked the door. Nimai, 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 Nimai. E aí aquele Brahmana, ele veio e começou a bater na porta, Nimai, 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 gritando. But no one listened Mas ninguém escutava. because sound is not going. Porque Everybody absorbed Nam Sankirtan. na verdade o som não chegava lá dentro e todo mundo estava completamente absorto em Nama Sankirtana. That time that Brahmana, he became very angry with Chaitanya Mahaprabhu. E aí aquele Brahmana, ele ficou muito irado com Chaitanya Mahaprabhu. That Brahmana, he gave curse to Lord Chaitanya Mahaprabhu. E aí aquele Brahmana, ele deu uma maldição para Chaitanya Mahaprabhu. Hey Nimai, you have to take sannyas. That means sannyasi should not stay in your house, in your village. E aí ele falou, mas você tem que tomar sannyas. Sannyas quer dizer o quê? Que você não deve ficar na sua casa nem na sua vila. Understand? Sannyasi should not go your own village. Sannyasi kabhu nahi be nijo gram. O sannyasi não deve ir para a própria vila, de onde ele veio. Understand? This is the process. Chaitanya Bhagavad or Chaitanya Chaitanya. Sannyasi kabhu na jai be nijo gram. Sannyasi should not go in his own village or own house. Então esse é o processo, né? O sannyasi ele não deve ir para a própria vila ou a própria casa onde ele viveu. So that means he said, if Chaitanya Mahaprabhu, Nimai will take sannyas, not will come in Navadvipa, not will come in Srivastava. Então isso quer dizer o quê? Que se Chaitanya Mahaprabhu ele tomar sannyas, ele não vai vir para Navadvipa, ele não vai ficar na casa de Srivas. That Brahman, he gave curse to Chaitanya Mahaprabhu, Nimai. Nimai, you have to take sannyas. Então esse Brahmana ele deu uma maldição para Chaitanya Mahaprabhu, para Nimai. Nimai, você deve tomar sannyas. Then Brahman left the house. E aí aquele Brahmana foi embora. Later someone told to Chaitanya Mahaprabhu, oh, that Brahman, he gave curse to you, you have to take sannyas. E aí mais tarde alguém contou para Chaitanya Mahaprabhu, falou, aquele Brahmana ele te deu uma maldição e agora você vai ter que tomar sannyas. Then Mahaprabhu is very happy.
E aí Chaitanya Mahaprabhu ficou muito feliz. Two reasons. Because not Chaitanya Mahaprabhu thinking, I will preach Nam Sankirtan, Prem to everybody, everywhere. Então, por duas razões. A primeira, porque ele pensou, agora eu vou poder pregar os santos nomes, Nama Sankirtana, por todos os lados. And as like Narada Rishi, he got curse from Daksha Prajapati. Assim como Narada Rishi, ele recebeu essa maldição de Daksha Prajapati. Understand? Daksha Prajapati's all sons became sannyasi. Then Daksha Prajapati he gave curse to Narada Rishi. Então, Daksha Prajapati, todos os filhos dele se tornaram sannyasis por causa de Narada Rishi. E aí, Daksha ele deu uma maldição para Narada. You cannot stay one place, just milking the cows. Você não pode ficar em um lugar mais tempo do que o que leva para ordenhar uma vaca. Then Narada is very happy. So I will go everywhere and will make more disciples. E aí Narada Rishi ficou muito feliz. Ele falou, então agora eu vou para todo lugar e eu vou fazer mais discípulos. Good enough. So now Narada Rishi, Bhagavad Katha, Narada Rishi told his own life history. So Narada Rishi, he would not stay one place during the time of, what is it called, milking the cows. Então isso é Bhagavad Gita, né? Narada Rishi ele falou sobre a própria vida. Então ele recebeu essa maldição que ele não podia ficar em um lugar mais tempo do que o que levava para ordenhar uma vaca. Yeah. But Narada Rishi, most of the time, when he travel and become very tired, then he used to come Dwarakapuri and staying in Dwarakapuri longer time. Então Narada Rishi, quando ele estava cansado de viajar de um lugar para outro, ele ia para onde? Para Dwarka, e lá ele descansava por algum tempo. Why Narada Rishi he was staying in Dwarakapuri? Então por que Narada Rishi ele ficava descansando em Dwarkapuri? Because Dwarakapuri completely protected by Krishna's lengthy hands. Então porque Dwarkapuri na verdade está completamente protegida pelos braços de Krishna. Even the curse of Brahmana enter in Dwarakapuri. Até mesmo as maldições dos Brahmanas não podem entrar em Dwarkapuri. Srimad Bhagavatam, this sloka, this sloka, Dwaraka Samrakshita, the meaning is that Dwarakapuri protected by Krishna's lengthy hands. Even the Brahmasap, the curse of the Brahmana cannot enter in Dwarakapuri. Então esse verso do Srimad Bhagavatam explica que nenhum tipo de maldição pode entrar em Dwarka, nem mesmo a maldição dos Brahmas, porque Dwarka é completamente protegida pelas mãos de Krishna. So Chaitanya Mahaprabhu, Nimai thinking this is good for me. I will praise Nam, Hari Prem to everyone. Chaitanya Mahaprabhu, Not only Srivas Thakur, I praise everyone. O Chaitanya Mahaprabhu ele pensou, isso é muito bom para mim, porque agora eu não vou pregar os santos nomes só na casa de Srivas, mas por todos os lados. Especially the 6 types of people, they already offenders of my Sarup. E aí, especialmente, tem 6 tipos de pessoas que já cometeram ofensas à minha Swarupa, à minha forma. They will be also to pranam to me, then they will free from offenses. E aí esses 6 tipos de pessoas também vão prestar reverências para namas para mim e eles vão ser absolvidos dessas ofensas. Understand? Kutarkik, dry logic, panditas, scholars person, they are offenders. Lotus feet Lord Chaitanya. So Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, all they pay their obeisances, their offenses, aparad, Então, Kutark, aquelas pessoas que têm aquele conhecimento, lógica seca, os panditas, todos eles cometeram ofensas a Chaitanya Mahaprabhu. E agora, porque Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasa, eles vão poder prestar reverências para Mahaprabhu e ficar livre das ofensas. So this is actually the one reason why Chaitanya Mahaprabhu took sannyasa. Então, essa é uma das razões de por que Chaitanya Mahaprabhu ele tomou sannyasa. Lord Chaitanya Mahaprabhu, day before sannyas, Lord Chaitanya Mahaprabhu become very humble. Então, um dia anterior, um dia antes de Chaitanya Mahaprabhu tomar sannyasa, ele estava muito humilde. Before Nimai, he was very naughty, arrogant. Antes Nimai, ele era muito travesso e arrogante. Now he is very calm and quiet, very e agora ele é muito calmo e tranquilo, muito humilde. He goes to the house of the Brahmanas and bring pranam to them. Então ele vai para a casa dos Brahmanas e o que ele faz? Presta reverência para os Brahmanas. If anybody washing his cloth, Nimai, he is helping, I want wash your cloth. Então se qualquer pessoa estivesse lavando as roupas dele, aí Nimai ia e ajudava aquela pessoa, vou ajudar a lavar também. Understand? Now Nimai mood completely what? Changed. Entende? Agora o humor de Nimai, ele mudou completamente. Before he was Pandit Nimai, and now he is Bhakta Nimai. Então antes ele era Pandita Nimai e agora ele é Bhakta Nimai. Understand?
And if you see anybody very humble, do pranam, oh my brother, oh my sister, and chant holy name, do bhajan and serve. Então, se ele via qualquer pessoa, ele prestava suas reverências, seus pranamas e falava: ó, meu irmão, minha irmã, recante santos nomes, realize bhajana e sadhana. Especially when Chaitanya Mahaprabhu returned from Gaya, taking Diksha from Ishar Puripad, that time Chaitanya Mahaprabhu completely absorbed him. That is called Bhavuk Niman. Especialmente quando Chaitanya Mahaprabhu voltou de Gaya, ele tomou iniciação Diksha de Ishvara Puripad, ele voltou diferente, né? Ele era agora Bhavuk Niman. Bhavuk, understand? Completely absorbed in the mood of devotional service to Krishna. Bhavuk Niman. Entende? Bhavuk quer dizer que ele estava completamente absorto no serviço devocional a Krishna. Before he, very arrogant, if you see any Panditas, they will start to speak Nyaya Darshan, philosophy. Então, Now very humble. Antes ele era muito arrogante, se ele olhasse, visse qualquer pandita, ele começava a discutir com aquele pandita. E agora ele é muito humilde. Even Nimai, he stopped teaching his students. Before he was Sanskrit teacher. Nimai, antes ele era um professor de sânscrito, mas agora ele até parou de ensinar sânscrito parou de ensinar para os discípulos. Now Nimai, he told, I will not give class of Sanskrit. Nimai, ele falou: agora eu não vou dar mais aulas de sânscrito. All you chant holy names, Sutra Vitti, Sat Harinam. Everything is in Harinam. Oh my brother, oh my sister, chant holy names. Então agora todos vocês cantem os santos nomes, porque tudo está dentro dos santos nomes. Ó, meus irmãos, minhas irmãs, cantem os santos nomes. Jare dekhe tare kahe Krishna Upadesh. What you are looking? And she is saying, giving instruction, oh my brother, chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, Mahaprabhu's now mood completely radical change. Suddenly change. Então quem quer que, Mahaprabhu disse, quem quer que você veja, você deve dar a instrução, cante os santos nomes. Então o monte de Chaitanya Mahaprabhu mudou radicalmente. Some devotees they gaze, soon Chaitanya Mahaprabhu lived to us. E aí alguns devotos estavam pensando assim, né? Muito em breve Chaitanya Mahaprabhu ele vai nos deixar. Why? Why Chaitanya Mahaprabhu suddenly changed his mood, everything completely different? Por quê? Porque Chaitanya Mahaprabhu mudou completamente, o humor dele mudou, tudo mudou. Before he was Uddhata Nimani. Uddhata means very arrogant Nimani. And now he is Bhavuk Nimani, completely different. Então antes ele era Uddhata Nimai. Uddhata quer dizer o quê? Muito arrogante, e agora ele é Bhavuka Nimai. Completamente, ele mudou completamente. If anybody radical change, then maybe something happened. Se alguém muda de maneira radical, quer dizer que algo aconteceu. So some devotees, they are feeling pain in the heart. Why Chaitanya Mahaprabhu, Nimai, suddenly changed? Então alguns devotos estavam sentindo uma dor no coração e pensando: por que Nimai, por que ele mudou dessa maneira tão radical? De repente ele mudou. And Chaitanya Mahaprabhu day and night perform Nam Sankirtan in the house of Srivas Thakur. E Chaitanya Mahaprabhu, noite e dia, ele realizava Nama Sankirtana na casa de Srivas. Just Brahma Murta, Chaitanya Mahaprabhu returned back his home and worship Thakurji and take Ganga Snan, Ganga Puja, then again coming in the house of Srivas Thakur doing Nam Sankirtan. Então Chaitanya Mahaprabhu, somente no horário do Brahma Muhurta, ele voltava para casa, ele fazia puja da Thakurji, tomava Ganga Snan, Ganga Puja, e depois ele voltava para casa de Srivas. Now Chaitanya Mahaprabhu almost 24 hours absorbed with Nam Sankirtan. Então agora Chaitanya Mahaprabhu estava quase completamente 24 horas absorto cantando os santos nomes, Nama And Sankirtan. always shedding tears, feeling separation mood. E o tempo todo, né, lágrimas correndo de seus olhos, e ele nesse humor de separação. So for this regard, Srivas Thakur and Nityananda and Gadadhar, they realized soon Chaitanya Mahaprabhu will live to us. Então por essa razão, Srivas Thakur, Nityananda Prabhu, Gadadhar, todos eles realizaram: Chaitanya Mahaprabhu, muito em breve ele vai nos deixar. Understand? They asked Chaitanya Mahaprabhu, Prabhu, what happened? E aí então eles perguntaram para Chaitanya Mahaprabhu: Prabhu, o que aconteceu? Then Mahaprabhu indirectly told them, soon I will take sannyas. E Mahaprabhu, de maneira indireta, ele disse: muito em breve eu vou tomar sannyas. All devotees start to cry. Todos os devotos começaram a chorar. Prabhu,
if you take sannyas, what you do? Prabhu, se você tomar sannyasi, o que nós vamos fazer? You are our heart and soul. Você é a nossa vida e alma, nosso coração. Then Chaitanya Mahaprabhu pacified to them. E aí Chaitanya Mahaprabhu pacificou eles. Dekho, all the residents of Navadvip, you are my heart and soul. Todos os residentes de Navadvipa, todos vocês são o meu coração e a minha alma. I never give up Navadvip Dham. Eu nunca vou abandonar Navadvipa. I am always with you. Eu estou sempre com vocês. Every breath I am with you. Em cada respiração eu vou estar com vocês. Srivas Chaitanya Mahaprabhu Srivas, I will be always in your house. Srivas Aí Chaitanya Mahaprabhu. Nityananda, hey Nityananda, when you dance, I will be with you. Advaita Acharya, when you call to me, I will be with you. Aí Chaitanya Mahaprabhu ele disse para Srivas, Srivas, eu vou estar sempre com você, eu vou estar sempre na sua casa. Nityananda Prabhu, quando o Nityananda Prabhu estiver dançando, eu vou estar sempre com ele, Advaita Acharya também. Yes, Raghav Pandit Damayanti, I cannot forget your love and affection. Raghav Pandit Damayanti, eu não posso esquecer o seu amor e afeição. Raghav Pandit Damayanti, this thought to Chaitanya Mahaprabhu. Extreme, you cannot understand. Então Raghav Pandit e Damayanti, eles serviam Chaitanya Mahaprabhu de uma maneira extrema, vocês não podem nem entender. For this regard, Chaitanya Mahaprabhu told, hey Damayanti, Raghav Pandit, I will be always in your house. E aí, por essa razão, Chaitanya Mahaprabhu ele disse para Damayanti e para Raghav Pandit, eu vou estar sempre na casa de vocês. Then Chaitanya Mahaprabhu told Sachi Devi, especially Sachi Devi, Mother Sachi Devi, she felt so much pain of separation from Nimai, because Sachi Devi she realized, soon Nimai will take sannyas. E aí, Sati Devi, a mãe de Chaitanya Mahaprabhu, especialmente estava sentindo muita dor no coração, porque ela já tinha realizado que muito em breve Chaitanya Mahaprabhu ele ia partir. Then Chaitanya Mahaprabhu told Master Sachi Devi, I will never and far from you, I will be always with you. E aí Chaitanya Mahaprabhu ele disse, ó mãe Sati Devi, eu nunca vou estar longe de você, eu vou estar sempre So perto de Chaitanya você. Mahaprabhu, visible, invisible, always 5 places. Então Chaitanya Mahaprabhu, de maneira visível e invisível, ele está sempre presente em 5 lugares. Sivase grihe, Advaiter avhane, Nityanandir nartane, Raghav Panditer grihe, Sachira mandire. Então, These 5 places, always Chaitanya Mahaprabhu. então Chaitanya Mahaprabhu está sempre presente nesses 5 lugares, na casa de Srivas, no chamado de Advaita Acharya, na casa de Sati Devi, na casa de Raghav Pandit e Damayanti e na das Chaitanya Prabhu. But Chaitanya Mahaprabhu had to take sannyas. Mas, Other than 6 people, they committed offense. mas, How they will free from offense? mas Chaitanya Mahaprabhu ele tem que tomar sannyas, porque aqueles 6 tipos de pessoas cometeram ofensas a Chaitanya Mahaprabhu e como elas vão ficar livres desses tipos de ofensas. I told, if you chant holy names, Namaparad will finish. If you worship Thakurji, Vigraha, offense will go. But Sarup Aparad, not easy to go. Então eu disse, se você canta os santos nomes, né, você pode remover essas ofensas, e se você também comete ofensa a Vigraha, também você pode remover, mas a ofensa a Swarupa, ela é muito difícil de ser removida. So Mahaprabhu is thinking, I have to take sannyas. E aí Mahaprabhu então pensou, eu tenho que tomar sannyas. After marriage with Vishnupriya Devi, Mahaprabhu never laughed and joke with his wife Vishnupriya. Então, depois de se casar com Vishnupriya, Mahaprabhu ele nunca teve um humor assim de brincar e, né, com a sua Because esposa. most of the time Chaitanya Mahaprabhu spent in the house of Srivas Thakur. E ele brincar. E por quê? Porque Chaitanya Mahaprabhu ele estava sempre na casa de Srivas Thakur. But day before Mahaprabhu sannyas, when Vishnupriya Devi, he was going to take bath in the Ganges. Mas o dia antes de Chaitanya Mahaprabhu tomar sannyas, quando Vishnupriya ela estava indo tomar banho no Ganges, Then she felt many auspicious things. She felt many auspicious things. Ashubha. Auspicious. Inauspicious. então ela percebeu que muitas coisas inauspiciosas estavam para acontecer. What is inauspicious? When Vishnupriya Devi, she was taking bath in the Ganges, then she lose her nose ring. Então quando Vishnupriya ela estava tomando banho no Ganges, o que aconteceu? Ela perdeu o seu brinco de nariz. Lose nose ring, the chest ring, this is also inauspicious. Então quando uma mulher casada ela perde o seu brinco de nariz, isso é algo muito inauspicioso. Then Vishnupriya Devi, when she returned back taking bath of Ganges, then her toes stuck in the
stone and blood coming. E aí, então, quando ela estava voltando, né, ela já tinha tomado banho, estava voltando, o que aconteceu? Ela bateu a unha do dedão e começou a sangrar. Many kinds of inauspicious symptoms come. E aí, muitos sintomas inauspiciosos começaram a aparecer. Understand? Shastra also saying, when you travel, if the black cat cross the road, that is called also inauspicious. Então, o Shastra também diz que se você vai viajar e você vê um gato preto cruzando a rua, esse é um sinal inauspicioso. Understand? What is travel with banana, inauspicious. Também, se viajar com banana é algo inauspicioso. Don't travel with banana. You eat or throw. Nunca viaje com bananas, ou você come ou você joga fora. And also jackfruit. E jaca também. No travel. Também não deve viajar com jaca. Banana and jackfruit. Banana Should e not jaca. travel with the two things. Você não deve viajar com essas duas frutas, banana e jaca. Inauspicioso. And where you are going, if except your nose ring and her blood coming from her. Então, especialmente duas coisas inauspiciosas aconteceram quando ela foi se banhar, ela perdeu o seu bico de nariz e depois ela machucou o dedão, a unha do dedão e o pé dela estava sangrando. This is mentioned in Chaitanya Charitamrita. Então isso está mencionado no Chaitanya Charitamrita. Then evening time, Nimai, so much love and affection with Vishnu Priya. E aí de noite o que aconteceu? O Nimai ele estava tratando o Vishnu Priya dele com muito amor e afeição. After her marriage, she did not talk, then to my smiling. Now, she is very love and Nimai is very happy. Depois de seu casamento, Nimai nunca conversava com ela, não sorria, nada acontecia, mas nesse dia ele estava dando muito amor e afeição para Nimai ela. told Vishnu Priya, you also decorate very nice gopi doll there. Nimai told to Vishnu Priya. Então Nimai ele pediu para Vishnu Priya, por favor, venha me decorar, fazer gopi dots, me decore. Yeah? Then Vishnu Priya Devi think, oh, maybe something happened. Aí Vishnu Priya pensou, ixi, alguma coisa aconteceu. Bad luck coming. Então, má sorte, alguma coisa está acontecendo. You are thinking good luck, no bad luck. Então, você está pensando que isso é alguma coisa de bom, boa sorte, mas não. That night, Nimai himself decorated Vishnu Priya. Very nice, beautiful flower. E aí, naquela noite, o próprio Nimai decorou Vishnu Priya com flores, né? Várias, decorou ela de maneira muito bela. Mane Prabhu Koriben Sannyas. Chaitanya Mahaprabhu is mind. He thinking, today I have to take sannyas. Então, na mente de Chaitanya Mahaprabhu, o que ele estava pensando? Hoje eu tenho que tomar sannyas. So next door, Mother Sachi Devi sees. Então, né, na casa do lado, na próxima porta, quem estava lá? Satimata. Another room, Nimai and Vishnu. Então, em um quarto Satimata e no outro quarto Nimai e Vishnu Priya. Vishnu Priya Devi is thinking, Chaitanya Mahaprabhu today must be he take sannyas, give to us. Então, Vishnu Priya, ela estava pensando, Chaitanya Mahaprabhu, com certeza hoje ele vai tomar sannyas e ele vai nos abandonar. So Vishnu Priya Devi, she did not sleep. E Vishnu Priya Devi, ela não queria dormir. But Chaitanya Mahaprabhu pretended to sleep. Mas Chaitanya Mahaprabhu ele estava fingindo que estava dormindo. Then Vishnu Priya Devi is thinking, I will hold the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. É Vishnu Priya Devi que ela pensou, eu vou me segurar, vou segurar os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Then Mahaprabhu, he remembered to Yogamaya. E aí Mahaprabhu ele se lembrou de Yogamaya. Then Yogamaya appeared in the eyes of Vishnu Priya. E aí Yogamaya ela apareceu nos olhos de Vishnu Priya Devi. But still Vishnu Priya Devi tightly hold the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu and sleeping on his lotus feet. E aí mesmo assim Vishnu Priya Devi, né, assim estava agarrada nos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu e dormindo ali. By midnight Chaitanya Mahaprabhu very slowly took out his hand from the hand of, he took his feet and the hand of Vishnu Priya. Mas aí, meia-noite, Chaitanya Mahaprabhu, né, de maneira muito devagar, tirou os pés das mãos de Vishnu Priya Devi. And came out from his house. E aí ele saiu de sua casa. Then first he pranam
his mother Sati Devi. E aí a primeira coisa que ele fez, ele prestou suas reverências pranamas para sua mãe Sati Devi. Without the instruction of mother, how you take sannyas? Go out. Sem a instrução da mãe, como que você vai tomar sannyas? Como você vai poder sair de casa? Vrindavan Das Thakur or Lochan Das Thakur, different Mahapurush sannyas are very nice to Então Vrindavan Das Thakur e Lochan Das Thakur, eles glorificam de diferentes maneiras essa lila de sannyas de Chaitanya Mahaprabhu. In the meantime, one cuckoo bird, very nice, sweet, and the sound. Então, enquanto isso, um pássaro cuco, começou a cantar de uma maneira muito doce. Then Sati Devi, she told, just in her sleep, dreams, hey, you are the cuckoo of Braj, Brajer cuckoo. You have to go to Braj. E aí, em sua mente, Sati Devi, ela falou, ei, você é um cuco de Braja, você deve voltar para Braja, para Vrindavan. Then in this way, indirectly, Chaitanya Mahaprabhu, he took permission, mother. Então, dessa maneira indireta, Chaitanya Mahaprabhu, ele recebeu a permissão de Sati Devi para poder ir. Forgot. Day before Chaitanya Mahaprabhu came in the house of Siddhartha. Então, o Gurudev está falando que tem esse detalhe que o dia antes de Chaitanya Mahaprabhu tomar sannyasa, ele foi para a casa de Siddhartha. And he took pumpkin, white pumpkin, and banana flowers, mocha. E aí ele pegou essa abóbora branca e flor de bananeira. Essas duas So preparações. Siddhartha and Chaitanya Mahaprabhu, they also have so much deep friendship. That is called Prem Kalaha, loving quarrel. Então, Sridhara e Chaitanya Mahaprabhu, eles tinham uma relação muito próxima. Isso se chama Prema Kalahar, que é essa briga amorosa. And Chaitanya Mahaprabhu, Nimai, brought that pumpkin and banana flowers. Told to Sachimata, today you cook. E aí, então, Chaitanya Mahaprabhu, ele trouxe aquela abóbora e trouxe flor de bananeira para Satimata e ele pediu para ela cozinhar. Because Chaitanya Mahaprabhu, two things are very favorite. Banana flowers, that is called mocha. Então, por que Chaitanya Mahaprabhu? White pumpkin. Então, porque Chaitanya Mahaprabhu, ele tem duas coisas que são favoritas. Uma é esse sábio de flor de bananeira e outra é essa preparação de abóbora. Then Chaitanya Mahaprabhu took that to prasad, mainly to prasad. That is what was Dudh Laglaki. Do you understand? You can make Dudh Laglaki, understand? No. It's pumpkin kheer. White pumpkin kheer. Então, uma das preparações, esse kheer de abóbora e outra. And also banana flower sabji. That is called mocha ganta. Is it very favorite? Esse outro sábio. Narayan Maharaj, he is so much like. When he used to go Navadvip Parikrama, especially ladies of Navadvip, he direct asked, hey, tomorrow you bring two things for me, bring two things. Então esse sábio que chama Mochyaganti, que é feito com a flor de bananeira, é favorito de Chaitanya Mahaprabhu e Narayana Goswami Maharaj também gostava muito dessa preparação. Quando ele ia para Navadvipa, principalmente ele pedia para as mães lá para elas fazerem essas duas preparações. Only Bengali person can properly cook. Então Mochyaganti, essa preparação. Então, essa Mochyaganti, essa preparação de flor de bananeira, na verdade, só os bengalis que podem cozinhar de maneira apropriada. Às vezes, né, vocês fazem aqui, mas não é perfeito. Isso é verdade. So Mahaprabhu, then after the pranam, his mother Sati Devi, then come on the bank of the Ganges. Então, Chaitanya Mahaprabhu, depois de prestar seus pranamas para sua mãe Sati Devi, ele chegou às margens do rio Ganges. Actually, today, India, especially Navadvip, that is called coldest day. Então, na verdade, hoje, especialmente na Índia, em Navadvipa, hoje é o dia mais frio. Very windy and cool, what is called winter. Então, né, é um vento assim muito frio do inverno.
So Lord Chaitanya Mahaprabhu came and to pranam, to stop stuti the Ganga Devi. Mas Chaitanya Mahaprabhu ele chegou até as margens do Ganga e ele começou a realizar orações, estava stutis para o Ganga. Devi Sureshwari Bhagavati Gangi Trivana Tarinim Tarala Tarangi Sankara Moni Nivasi Vimali Mamumati Rastang Tavadakam Ganga Stuti. Então esse é o Ganga Stuti. In this way Mahaprabhu do Ganga Puja Ganga Stuti. Dessa maneira Chaitanya Mahaprabhu ele realizou Ganga Puja e Ganga Stuti. And again Chaitanya Mahaprabhu do pranam to Navadvip Dham, the dust of Navadvip. Então Chaitanya Mahaprabhu That is Matribhumi. várias vezes ele prestou seu pranama, suas reverências para Navadvip Dhama. Isso chama Matribhumi. Then Mahaprabhu is thinking, again we don't come back this place. Então Chaitanya Mahaprabhu ele estava pensando, eu não vou voltar para esse lugar, Mayapur. This is my last the darshan of Matribhumi. Então esse é o meu último darshan de Matribhumi. Understand? So for this regard, Chaitanya Mahaprabhu again and again and do pranam to Navadvip Dham. Então por essa razão Chaitanya Mahaprabhu ele estava repetidas vezes prestando suas reverências para Navadvip Dham. And very cold, and windy. Então estava muito frio, um vento muito frio. Then, after Stuti, Ganga and Navadvip Dham, then Mahaprabhu jumped in the water of the Ganges. E aí depois disso, de realizar o Ganga Puja e o Ganga Stutis, aí Chaitanya Mahaprabhu ele foi e pulou nas águas do Ganges. And that place is called Nirdaya Ghat. Então aquele lugar, Nirdaya means heart is very hard-hearted. Give up all kinds of affection to all the senses. então aquele lugar onde Chaitanya Mahaprabhu pulou chama Nirdaya Ghat, quer dizer o quê? Que o coração dele é muito duro, quer dizer o quê? Ele abandonou tudo, todos os tipos de apego foram abandonados. Understand? Then Mahaprabhu is coming, and other side of the Ganges, and Mahaprabhu went Kantak Nagari, that is Katwa. E aí Chaitanya Mahaprabhu chegou no outro lado do Ganges e foi para Kantak Nagari, em Katwa. Have you been at Katwa? Vocês já foram para Katwa? Who went to Katwa? Quem foi? You went? You went Katwa? Quem já foi para Katwa? And very nice, beautiful place, Katwa. Esse é um lugar muito bonito. And if you go Katwa, automatically your also renouncer will come. Se você for para Katwa, o que vai acontecer? Espontaneamente você vai sentir esse desejo por renúncia. Understand? If you want to enjoy the sense gratification, your friends, don't go Katwa. Bantu Sangat Jodi Você quer desfrutar dos sentidos e das suas relações com seus amigos, não vá para Katwa. You are very lucky you did not go to the Katwa. Você é muito sortudo de não ter ido para Katwa. Who will go Katwa? Quem quer ir para Katwa? Levanta a mão. Understand? If you go Katwa, then your namorada finish. Se você for para Katwa, o que vai acontecer? Namorada e namorada é finish, não vai ter mais. Or if you want to namorada, Se você quer namorado e namorada, não vá para Katwa. Katwa is very dangerous place. Katwa é um lugar perigoso. That is called Kantak Nagari. Name is also Kantak. Kantak means a throne. Então esse lugar chama Kantak Nagari. Kantak quer dizer o que? Espinho. Then Mahaprabhu came and with what is his name? Keshav Bharati. E aí Chaitanya Mahaprabhu foi e se encontrou com Keshav Bharati. He will take sannyas. E ele foi lá tomar sannyas. But Mahaprabhu is very difficult. How possible I will take sannyas from Ekadandi sannyas? I will take sannyas mantra. For this regard, Chaitanya Mahaprabhu is very tricky. And Nimai asked, oh, last night one dream, one person came and dreamed that this mantra, sannyas mantra. You want to give this mantra? Mas Chaitanya Mahaprabhu é muito esperto, porque ele pensou, como que é possível que eu vou tomar sannyasi de um Ekadandi sannyasi, não de Tridandi? Então, ele foi e falou para Keshav Bharati, ontem eu tive um sonho e eu ouvi esse mantra de sannyasi, esse mantra que você quer me dar? Actually, Chaitanya Mahaprabhu gives sannyas mantra to Keshav Bharati. Yes, this mantra. Mas na verdade o que aconteceu? Chaitanya Mahaprabhu que deu esse mantra de sannyasi para Keshav Bharati, e aí depois ele falou, sim, esse mantra que eu quero receber. Then Mahaprabhu took sannyas, very nice. And Chaitanya Mahaprabhu's very nice, beautiful, clothing. Yeah. E aí Chaitanya Mahaprabhu ele tomou sannyasi. O que aconteceu? O cabelo de Chaitanya Mahaprabhu é um cabelo encaracolado muito belo. You have to set Chaitanya Mahaprabhu
and going to the barber. His barber, what is his name? Just you forget the barber's name. And he was crying. E aí Chaitanya Mahaprabhu, o que acontece? Quando você toma sannyasa, você tem que raspar a cabeça. Então Chaitanya Mahaprabhu foi até o barbeiro para raspar a cabeça e esse barbeiro estava chorando e chorando. What is the time now? No, 40. 2:40. Okay. So maybe evening will be just Katha. I forgot. I'm thinking. Little once. No, we'll check Prasad. Otherwise. Or you are hungry. This is Prashad. Sannyasi Lakata, right? Then Chaitanya Mahaprabhu received sannyas and proceeded to Vrindavan. Mahaprabhu thinking, I have to go to Vrindavan to bhajan and stuff. E aí Chaitanya Mahaprabhu então ele tomou sannyasa e ele foi para Vrindavan. Ele pensou, eu tenho que ir para Vrindavan realizar a bhajana e sadhana. Or here, after doing this, Vishnu Priya Devi, she waked up. She saw Nimai is not in her room. E aí aqui o que aconteceu, Vishnu Priya no próximo dia acordou e viu que Nimai não estava no quarto. Then Vishnu Priya Devi. E aí Vishnu Priya Devi começou a chorar. First Vishnu Priya Devi she came in the room of Sachideva. Então primeiro Vishnu Priya ela foi até o quarto de Sachideva. I didn't see him. Eu não vi onde está Nimai, para onde ele foi. Then Sachideva she told, oh, maybe Nimai is hiding in your room. Aí Sachideva ela falou, talvez ele esteja se escondendo no seu quarto, procura lá, dá uma olhada. Vishnu Priya, no, Nimai is not here. E aí Vishnu Priya disse, não, Nimai não está aqui. His cloth is here, but he. A sua roupa está aqui, mas ele não está aqui. Then Sachideva, she cried. E aí Sachideva começou a chorar. Sachideva cried, Nimai. Pratidhani kahe, nai. Understand? When Sachideva cried, Nimai, the echo coming is what? Nimai not in here, nai, not here. E aí Sachideva começou a chorar e chamar Nimai. E aí o que aconteceu? Em resposta só veio um eco, Nai. Ele não está aqui. Then Sachideva she cried. Então Sachideva chorou. Then all the residents of Navadvip, they came in the house of Sachideva. E aí todos os residentes de Navadvipa, eles vieram até a casa de Satimata. All they cried for Nimai. Todos eles estavam chorando por Nimai. Even Nityananda Prabhu cried. Then Nityananda pacified to it. Então até mesmo Nityananda Prabhu estava chorando, mas ele pacificou. Nityananda Prabhu told to all the residents of Navadvip, I will bring to Nimai to them. Nityananda Prabhu ele disse para todos os residentes de Navadvipa, eu vou trazer Nimai de volta. Then Nityananda Prabhu, and he came one place. He realized, oh Chaitanya Mahaprabhu took sana and he is coming. E aí Chaitanya Mahaprabhu Nityananda Prabhu ele foi até esse lugar e ele realizou, Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasa e ele está vindo. Yesterday, Nityananda Prabhu saw some cowherd boys behind the cow. E aí eu disse ontem, né, que Nityananda Prabhu ele viu alguns vaqueiros, né, cuidando das vacas. And Mahaprabhu, Nityananda told, if one Navin sannyasi, new sannyasi is coming. If you ask how far Vrindavan, you tell to them opposite. E aí então Nityananda Prabhu ele falou para esses vaqueiros, se vocês verem um navio sannyasi, um sannyasi novo, e ele perguntar em Vrindavan, vocês falam que Vrindavan é na direção oposta. So Chaitanya Mahaprabhu completely absorbed, Krishna. E aí Chaitanya Mahaprabhu estava completamente absorto, só cantando Krishna. And when he saw the cowherd boys and calves, then Chaitanya embraced them. They thinking this is Vrindavan. E aí quando Chaitanya Mahaprabhu viu os vaqueiros e os bezerros, aí ele abraçou eles e começou a pensar, aqui é Vrindavan. Mahaprabhu asked to them, how far Vrindavan? Vrindavan very far. You already passed Vrindavan. Aí Mahaprabhu perguntou qual a distância daqui até Vrindavan. E aí eles disseram, Vrindavan já está longe, na verdade você já passou de Vrindavan. Then Mahaprabhu again, Krishna coming in the bank of the Ganges, very close to, what is his name? Shanti. E aí então Chaitanya Mahaprabhu cantando os nomes de Krishna, ele chegou até as margens do Ganga, perto de Shantipur. Bolo Shantipur ki Jai. Now is Shanti, Without Mahaprasad, you will not Shanti. Shanti. Então agora todo mundo vai ficar Shanti, vai ficar em paz, porque Mahaprasad. Se Mahaprasad ninguém pode ficar Shanti, em paz. Harikatha never finished. Okay, wait. You are evening program?
Onde que vai ser o programa da noite? Santo André, Yoga School. Yes. Jagat Yoga School. Yeah, long. 1 hour from here, maybe. 1 hour. 1.5. 1 hour. Heavy traffic. Eu continuo. Heavy traffic. Se quiser ficar segurando. Se vocês têm. Have Se to quiser be mostrar. here. Mas depois acabei das classes no final. Depois o quê? Apaga? Não, no final. Cansei. Só que no final vai falar assim: quer salvar? Você tem que escolher a opção. Porque tem que apagar. Salva, né? High definition, sabe?